no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês, diretamente aqui do Centro de Treinamentos do Vasco, CT Moacir Barbosa. Peço desculpa, talvez um pouco de vento, meu cabelo voando aí, tava batendo a ventaninha danada aqui, mas como sempre, vamos trazer muitas informações para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o dedo no like, que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. E ó, hoje tem Vascão da Gama na Stake.com, porque tem Copa São Paulo. Você pode apostar no jogo do Vasco da Gama e também tem jogos de campeonato europeus e tá pegando fogo as grandes ligas aí. Se cadastra lá na Stake.com, usa o meu cupom promocional Futebolaço que você ganha bônus no seu primeiro depósito. A Stake.com é uma das maiores casas de apostas do mundo. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar o vídeo trazendo alguns movimentos de mercado para vocês. Sobre Franco Fagundes, de fato, existe uma conversa caminhando com o Nacional do Uruguai. O companheiro Flávio Dias ontem trouxe uma informação até importante de que o Vasco tinha abrido conversas com o presidente do Nacional, que não passou os agentes do jogador. Isso irritou muito seus agentes. O Vasco finalizou a contratação do Pumita Rodrigues, que a gente já vai falar mais a pouco, quando o Paulo Brax fizer o pronunciamento. Ele já confirmou que ambos os jogadores devem ser anunciados, tanto o Pumita como também o Luco Orediano. E o presidente do Nacional fez de conta de que não estava sabendo de nada e não passou para os agentes do jogador, porque a ideia deles era o seguinte: eles esperavam uma proposta forte da Europa agora, essa proposta não veio, então tem 6 meses aí para Libertadores, então a ideia era que o jogador ficasse mais 6 meses no Nacional, jogasse mais Libertadores, se valorizasse ainda mais no clube uruguai, para ir vender o jogador para a Europa. Os agentes se irritaram muito quando ficaram sabendo disso e agora estão dispostos a ser um grande facilitador do Vasco dentro da negociação. Inclusive, teria irritado um pouco o Vasco o vazamento da informação. O Vasco trabalha hoje muito dentro do sigilo, mas nós temos grandes aliados nessa negociação. Os empresários do atleta que querem fazer negócio, o próprio atleta que está muito animado em vir o Vasco e Pumita Rodrigues, que é muito amigo do jogador, inclusive já vem fazendo aí o pé de meia para chamar ele para vir ao Vasco da Gama. Beleza? Então devemos sim ter novidades a respeito do Franco Fagundes, mas é uma negociação que deve se arrastar e levar um tempo por essa complexidade. Inicialmente eles pediam entre 8 milhões de dólares e 8 milhões de euros. O Vasco não vai chegar nisso, deve comprar um percentual do passe, como fez com outros jogadores, pagando um valor um pouco menor, tá bom? Sobre goleiro, a negociação lá com o goleiro Ivan deu uma certa emperrada, o Vasco consultou o Corinthians, viu o valor, tava ok. O plano A era o Kehler caminha para renovar com o Inter, já que o Inter já falou que não vai vender para o Vasco e ponto final. O Vasco já desistiu da negociação, inclusive, então o Kehler agora está forçando uma barra para o Inter renovar o contrato dele, fazendo o reajuste salarial. Tá bom? Outra situação de goleiro, o goleiro Elton Leite, que pertence ao Benfica, foi especulado no Vasco, goleiro com passagem inclusive no Botafogo. Ele está em negociações avançadas e acertando com o Bahia. E o Marcelo Groi, que era um dos planos aí que foi falado também bastante no Vasco, acabou de renovar o contrato com Al Ittihad até junho de 2024. Então 2 goleiros mapeados ali, só sobraram o Ivan e também o Léo Jardim, pertence aí ao Lille da França. E pelo Vasco não concretizar logo a situação do goleiro Ivan, eu tô começando a achar que o Vasco tá aí correndo atrás de um outro plano que pode ser que não seja o goleiro do Corinthians, tá bom? Então logo eu tenho novas informações a respeito da meta Cruz Maltina, eu trago para vocês aqui no canal. Beleza? E agora eu vou deixar com vocês o pronunciamento do Paulo Brax. Ele, o zagueiro, costume de chamar o Léo de lateral, o zagueiro Léo foi apresentado agora há pouquinho aqui na sala de imprensa no CT Moacir Barbosa, e o Paulo Brax aproveitou para fazer um breve pronunciamento. Falou de que realmente o Andrei Santos está já lá em Londres realizando exames médicos para ser anunciado como jogador do Chelsea. Confirmou também que Luco Orediano e também Pumita Rodrigues já realizam exames médicos no Rio de Janeiro e devem ser anunciados ainda essa semana. Ele explica a diferença do exame médico, assinatura de contrato. Vocês vão ver, inclusive, ele deu uma puxada de orelha na clínica lá onde é realizado o exame do jogador. Vocês vão ouvir o que disse o Paulo Brax a respeito disso aí. E também ele vai aproveitar e explicar do porquê da contratação do Léo. O Léo tá chegando para ser
zagueiro e não lateral esquerdo, a não ser que o Maurício Barbieri assim o queira. Então com vocês, o pronunciamento do Paulo Brax, comentando todos esses temas. Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia torcida do Vasco que nos acompanha nessa manhã do dia 4 de janeiro. É a apresentação aqui de um atleta, um reforço nosso, mas eu vou falar algumas palavras antes, se me permite, Léo, só para a gente atualizar algumas situações com início de ano, primeira fala nossa com a torcida, com a imprensa. E o Léo é o nosso terceiro jogador apresentado. Apresentamos o Pedro Raul, apresentamos o Patrick de Luca, estamos apresentando o Léo. Vamos apresentar o Lucas Piton, vamos apresentar o Robson. E, se tudo der certo, vamos apresentar o Luco Orejano e o Zé Rodrigues, Pumita. Esses dois atletas fizeram exames médicos ontem, até uma foto vazou do Orejano. Hoje em dia a gente tem que acostumar com isso, tem gente que gosta de aparecer antes do oficial, mas não estou falando do atleta, mas que, se tudo der certo, a gente anuncia esses dois atletas e a gente completa 7 reforços. Exame médico me remete a uma pergunta que os jornalistas sempre me fazem, né? Se o exame médico é algo posterior à assinatura de contrato, não é. O exame médico no Brasil, eu falo no Brasil porque outros países não têm essa prática, acontece previamente a uma assinatura de contrato. Então, quando o atleta faz exame médico, ele está tendente a assinar contrato, sim. É um atleta que está muito próximo de finalizar a sua contratação pelo clube, a negociação está perto do fim, é exitosa, mas não necessariamente está fechado. E o exame médico me remete ao Andrei. O Andrei, a gente tem recebido uma inquietude muito grande dos jornalistas, dos torcedores, que é normal. E o Andrei, ele está em Londres, realizando exames médicos. O Vasco recebeu uma proposta do Chelsea, o Vasco aceitou a proposta do Chelsea. O Andrei está realizando exames médicos, mas o negócio não está fechado. Da mesma forma que não está fechado o Orejano e o Zé Rodrigues. Entre uma proposta feita e aceita até a finalização dessa negociação, não existe um manual de dias e de roteiro e de tempo. Pode demorar uma semana, pode demorar 15 dias, pode demorar 30 dias. E isso é importante para a gente pontuar, porque eu entendo a sanha, a ansiedade, mas as negociações elas são complexas. Montagem de elenco. Como eu disse na última vez que conversei com vocês, nós temos até a janela de abril para ter uma montagem de cerca de 80 a 90% do elenco, eu não falei 100, para o início do nosso campeonato brasileiro da Série A. Então nós estamos começando o ano de janeiro, praticamente com quase 7 contratações, e vamos até abril, janeiro, fevereiro, março, abril, para a montagem do elenco, que a gente entende que vai chegar em 80 a 90%. Esse tempo é um tempo de preparação, é um tempo de entrosamento, é um tempo de harmonia entre o método de trabalho de uma nova comissão técnica com um novo elenco. E a gente está no início da nossa pré-temporada oficial, que foi dia 3, ontem. Temos 10 dias de treino até a definição, que é outra inquietude que vocês têm, que é normal, de time que vai para os Estados Unidos e time que fica para disputar o Campeonato Carioca. Então, de hoje até o dia 13, são 10 dias de treino. Não necessariamente 10 treinos, podem ser até mais de 10 treinos, porque tem dias que estão fazendo período duplo. Até lá vai haver a definição de qual time viaja e qual time fica. Vasco lá e Vasco cá, mesma camisa. E Vasco hoje na Copa São Paulo, que também faz parte do planejamento do futebol profissional. Nós vamos observar todos os atletas, vamos observar todos os jogadores que podem eventualmente vir a compor o nosso elenco dentro de um período de transição que no Vasco sempre foi muito forte e vai continuar sendo muito forte.
Dito tudo isso, que eu acho que pelas cabeças balançando aqui dos jornalistas, acho que eu respondi algumas das perguntas que poderiam ser feitas, e eu vou apresentar o Léo, que foi contratado junto ao São Paulo, um contrato definitivo. O Léo foi comprado 100% pelo Vasco. Muita gente me perguntou se eu te contratei como zagueiro, como lateral, como volante. Jogador bom, joga em mais de uma posição. Foi contratado como zagueiro pela esquerda, mas o Léo joga muito bem pela lateral, joga de volante, e isso é uma definição que o treinador vai ter com ele dentro do campo. Só que dentro do planejamento de elenco ele foi contratado no que eu acho que ele tem uma maestria muito grande dentro do futebol brasileiro, de perna esquerda, na zaga pelo lado esquerdo. Pesou a vontade do Léo de estar aqui. O Léo parece que está aqui há mais tempo, porque o Léo é do Rio. O Léo é esse sorriso que de dia a dia que nos encanta e que nos agrada de trabalhar, uma pessoa leve, uma pessoa que está com a gente já há alguns dias trabalhando pesado, forte, e vai nos ajudar demais, não só nesse ano, mas na próxima temporada. E seja oficialmente bem-vindo, Léo, que seja uma trajetória de sucesso para você. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no final da tarde eu chego com a nossa segunda edição. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família.